Nós louvamos ao Senhor por mais uma noite diante da Santa Palavra. Chamar os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículos de 7 a 11. Vamos ler os versículos de 7 a 11. Mas hoje nós vamos falar apenas do versículo 7. Mas esses versículos, como estão dentro do mesmo conjunto, seria impossível falar todos eles hoje. Então, hoje vai ser apenas o versículo 7. Na próxima, aí nós pegamos os demais versículos, do 8 ao 11. Mas vamos ler esses versículos juntos. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, como me aprovam, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: este sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Senhor, mais uma vez nós nos entregamos ao Senhor, porque o Senhor, o autor das Escrituras, é mais do que capaz de transmitir aos nossos corações o entendimento e a aplicação dessa palavra. Senhor, nós dependemos inteiramente de Ti, não temos suficiência nenhuma em nós mesmos. Nossa suficiência provém de Ti, Senhor. Nós estamos totalmente em Tuas mãos e o nosso desejo, Senhor, como lemos aqui, temos um dia de hoje. Hoje é o nosso dia. É esse momento. É agora, Senhor. O tempo de ouvir a Tua voz. Hoje, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Não nos deixa, Senhor, sair daqui sem ouvir a Tua voz. Fala com cada um de nós. Se o Senhor não falar conosco, todo o nosso tempo foi em vão, Senhor. Por isso, Senhor, nós estamos aqui pedindo, rogando ao Senhor, de maneira humilde, Senhor, que o Senhor não fale aos nossos corações. Aplique essa palavra em nós, que nós queremos mudar, Senhor. Nós queremos ser transformados. Nós não queremos ficar como estamos. Nós queremos mais do Senhor em nós. Menos daquilo que é da carne, do velho homem, do ego em nós. Acrescenta-te a nós, Senhor, e tira aquilo que não é do Senhor em nós. Limpa nossos ouvidos. Na verdade, dê-nos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Nós desejamos, Senhor, ser os servos obedientes que Te ouvem a Tua voz. Ouvem a voz do pastor das ovelhas. Senhor, Tua voz seja tudo para nós. Tira os nossos ouvidos de toda e qualquer outra voz. Senhor, não só hoje, mas no nosso dia a dia, Senhor. Livra-nos, Senhor, de dar ouvidos a outras vozes que não sejam a Tua voz. Liberta-nos, Senhor, de ouvir outras vozes. Cala as outras vozes. Pois nós temos um único pastor. Nós temos um único Deus. Só queremos ouvir a voz dele. Rejeitamos as outras vozes, porque elas não nos levam ao bom caminho. Nós queremos ouvir a Tua voz. Tua voz é mansa, humilde. Tua voz é tudo o que precisamos. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui dentro da segunda grande exortação da Epístola aos Hebreus, que é contra a incredulidade. E dentro dessa exortação, várias figuras do Antigo Testamento têm sido e vão ser utilizadas a fim de combater, fazer um combate dentro de nós mesmos contra um verme ou um câncer
que ronda os filhos de Deus, que é a incredulidade. Todo e qualquer tipo de incredulidade que possa haver dentro de nós. A incredulidade, de fato, é uma doença. Ela é um câncer. Então, nós vimos na semana passada sobre a comparação entre Jesus e Moisés e também a figura sobre a casa de Deus. Jesus foi aquele que edificou esta casa. Ele é filho sobre a casa. A qual casa somos nós? A habitação de Deus no Espírito. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos uma casa para Deus. O Espírito Santo deseja encher, permear esta casa. A casa de Deus. Um lugar onde Deus entra, onde ele tem repouso, onde Deus encontra satisfação. Assim como nós, quando entramos em nossas casas. Então, devido ao fato de nós sermos uma casa para Deus, dentro dessa casa, Deus se comunica livremente. Assim como nós, em nossas casas, nos comunicamos livremente. A casa é o ambiente onde todos que habitam na casa falam à vontade, sem reservas. E assim é o desejo de Deus. Em sua casa, qual casa somos nós? Ele deseja falar à vontade. Ele deseja se comunicar sem reservas. Falar de maneira livre. Irmão, você já teve um ambiente onde você não podia se comunicar de maneira livre, onde você tinha de se comunicar com reservas. Certamente você não fica à vontade. Deus deseja se comunicar à vontade. Pois que essa casa é a casa dele. Assim como em nossas casas, muitas vezes a gente até desabafa. Às vezes Deus deseja desabafar conosco. E nós, com Deus. Nós nos abrimos dentro das nossas casas. Dentro das nossas casas é um ambiente onde nós temos voz. E aqui nós estamos na casa de Deus. Na casa de Deus é um ambiente onde a voz de Deus deve predominar. A casa de Deus é um ambiente onde nenhuma outra voz tem mais relevância, tem mais valor, tem mais valia do que a voz do dono da casa. Ele é o dono. Então, a voz a ser ouvida é a voz dele. E é dentro desse contexto aqui, de casa, de voz na casa, do dono da casa, da voz predominante do dono da casa, que nós entramos no versículo 7. Se o encorajamento das semanas anteriores, que nós falamos, era para tirarmos os olhos de nós mesmos e fixarmos os nossos olhos, ou melhor dizendo, considerarmos atentamente Jesus. Porque o administrador da casa é fiel. Aquele que é o dono da casa, ele sabe o que faz. Dessa vez, aqui, nesses versículos 7 a 11, o Espírito Santo nos exorta a fixar os nossos ouvidos ao que o Senhor tem a nos dizer. Então, precisamos considerar, tirar os nossos olhos de nós mesmos. Irmãos, isso é uma tarefa difícil. Porque às vezes nós somos tentados. Durante a nossa semana, circunstâncias são levantadas para que nós tiremos os nossos olhos do Senhor e coloquemos os nossos olhos em nós mesmos, nas injustiças que nós passamos, nas dificuldades, nas circunstâncias, nas aflições, e a gente tira os olhos do Senhor e coloca nessas coisas. E da mesma forma que o autor de Hebreus fala que não é suficiente apenas você não colocar os olhos em Jesus, mas também os nossos ouvidos precisam ser colocados em Jesus, porque ele tem algo a nos dizer. Dentro da casa do Senhor, ele tem algo a nos falar. Então, todo esse texto que nós temos diante de nós aqui, versículos 7 a 11, não são originais daqui de Hebreus. Todos esses versículos, 7 a 11, irmãos, já pararam para pensar, não são daqui de Hebreus. São textos oriundos do Antigo Testamento.
Então, nós já aprendemos, nós já sabemos que o Novo Testamento, ele é baseado no Antigo. Ele é uma atualização do Antigo, mas ele é baseado no Antigo. Mas nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nisso, para nós podermos entender com uma maior clareza, porque o Antigo Testamento também é importante para nós crentes da Nova Aliança. Nós que estamos na Nova Aliança, o Novo Testamento é de suma importância para nós. Mas o Antigo Testamento também é importante para nós. Toda palavra que procede da boca de Deus é importante para nós. O Antigo Testamento também é palavra da boca de Deus. Então, nós já vimos no livro de Hebreus várias vezes onde foram utilizadas citações diretas de textos do Antigo Testamento. Então, o texto que nós temos diante de nós é mais um desses textos. Por diversas vezes, o Novo Testamento ele faz referências diretas a texto antigo e, às vezes, são referências indiretas, que são mais difíceis da gente conseguir perceber ou encontrar. Mas essas referências estão lá presentes, totalmente presentes. Irmãos, a igreja no primeiro século, os irmãos hebreus, a igreja no primeiro século entendia muito bem isso, muito bem. Com total clareza eles entendiam isso. E quando liam os textos, as cartas que eram enviadas para eles, eles entendiam essas referências do Antigo Testamento. Do contrário, os crentes bereanos não iam conseguir conferir aquilo que Paulo estava falando para eles. Então, essas referências do Antigo Testamento eram entendidas pelos crentes do primeiro século. E por causa disso, eles conseguiam também uma aplicação perfeita dos textos para a vida deles. A aplicação ela era perfeita, porque o entendimento era perfeito. Só que, irmãos, após o primeiro século, na igreja cristã, as igrejas, de uma maneira geral, se distanciaram. E foram se distanciando e muito desse entendimento original das Escrituras. Por diversas influências que as igrejas sofreram, seja do judaísmo, o judaísmo influenciou muito negativamente a interpretação das Escrituras, o paganismo também, o platonismo, dentre tantas outras influências. Irmãos, todas essas influências fizeram, por vezes, que os mestres na palavra, aqueles que ensinavam a palavra de Deus ao povo de Deus, ao invés de declarar o significado imediato do texto, o significado literal do texto, passaram a valorizar mais do que o texto em si, as ideias por trás dos textos. As ideias por trás dos textos passaram a ter mais valor do que o próprio texto. E o texto ficou sendo considerado algo secundário, algo de pouca importância. Mas a ideia por trás do texto ficou com suma importância. Isso é história da igreja. Nós vemos isso em toda a história da igreja. O texto em si foi esvaziado da sua importância e as ideias ficaram mais valorizadas do que o próprio texto. Isso fez com que fossem criadas do nada, totalmente do nada, de maneira aleatória, por vezes, diversas alegorizações de textos. Alegorizações de textos. Então, textos literais começaram a ser espiritualizados, por vezes espiritualizados. Criaram-se um monte de simbolismos para interpretar textos, onde o próprio texto não diz que é símbolo. O texto não está falando que é símbolo, mas simbolizar. O texto não diz que é para você espiritualizar o texto. O texto não diz que é para alegorizar o texto. Fizeram isso. Então, embora Deus sempre teve, por todo o período da história da igreja, igrejas e irmãos que sempre foram fiéis, sim, a esses princípios originais. Deus sempre teve um remanescente, mas sempre foi minoria. Sempre foi minoria. A grande massa de cristãos seguiu os textos bíblicos distorcidos. Distorcidos. Então, no século XIX, nós tivemos, por um curto período de tempo, na história da igreja, grandes expositores da palavra.
Mas o que eles escreveram permanece ainda nos nossos dias, desconhecido, totalmente desconhecido. E a grande massa dos cristãos ainda prossegue até os nossos dias sem entendimento adequado das Escrituras. E por conta disso, as aplicações também servem erradas. Isso a grande maioria. Irmãos, por que tudo isso é importante? Porque se nós não levarmos isso a sério, as exortações daqui de Hebreus, os encorajamentos daqui de Hebreus, as aplicações da Epístola aos Hebreus, para os irmãos destinatários imediatos da carta, vão ser uma. A exortação para eles é uma e para nós é outra. Os encorajamentos para eles são uns, para nós é outro. Distorcido, imperfeito, falho. Então, irmãos, o nosso desejo é que o Espírito Santo fale através das Sagradas Escrituras para nós. E nos deu o mesmo sentimento que foi dado para aqueles irmãos. Hoje, nós, mesmo independente do período de tempo tão distante que nós estamos em relação a eles, a palavra é a mesma. Então, nós queremos o mesmo significado, a mesma aplicação para as nossas vidas. Louvado seja o Senhor. O Senhor aplique e fale aos nossos corações. Mas se houver, porventura, alguma dificuldade, em relação a algum texto do Novo Testamento, não se deve ficar criando alegorizações, espiritualizar ou simbolizar. O que se deve fazer, que é o que os irmãos faziam, nós estamos vendo aqui, Deus, e nós vemos por todas as Escrituras, nós devemos fazer ir para a base, voltar para a base. Qual que é a base? É o Antigo Testamento, onde o texto do Novo foi baseado. É por isso, usando a frase da irmã Márcia, de conversão dizia, é por isso que não se entende Apocalipse, na verdade. Não se entende Apocalipse, nem se entende um monte de textos, porque prefere ser alegorizado e voltar para a base. É mais cansativo, é mais trabalhoso ir para a base. Então, o Novo Testamento está cheio de referências do Antigo. Às vezes, essas referências aparecem por trás de citações diretas, que é o caso do nosso texto aqui hoje. Uma citação direta é uma reprodução exata de um trecho do texto original. Só que também existem citações indiretas, onde o texto original está sendo citado, mas com outras palavras. Isso é uma citação indireta. Mesmo o texto está sendo citado, só com outras palavras. O sentido está sendo mantido, mas se mudam as palavras. Então, também existem as sínteses, ou os resumos, os resumos, onde um texto está resumindo o outro. Também existem as alusões, onde um texto se refere a outro de maneira indireta e sutil, geralmente sem deixar claro ou dizer de maneira explicitamente. Isso é uma alusão. E também existem as menções, que é quando apenas se cita o nome de algo sem discutir o conteúdo. Isso é uma menção, entre tantas outras maneiras que existem, mas elas existem. Então, diante dessa dificuldade de se encontrar as referências, é mais fácil utilizar, na verdade. Você começa a espiritualizar o texto, você começa a alegorizar o texto, porque não se tem paciência de buscar referência. Quer-se coisas imediatistas. Então, isso acaba fazendo com que os textos bíblicos sejam torcidos. Isso não é correto. O correto é buscar a referência cristã. O correto é voltar para a base. Então, basicamente, todo o Novo Testamento está dentro do Antigo. Como se você fosse colocar uma caixa dentro de outra. E o Antigo Testamento, ele também está dentro de uma outra caixa maior, que é o Pentateuco. A gente pode dizer que tudo está dentro do Pentateuco, e o Antigo também ele explica o Pentateuco e o Novo explica os dois. Pois bem, é exatamente isso dentro desse texto de Hebreus 3, versículos 7 a 11. Então, esses textos aqui que nós lemos, de Hebreus 7 a 11, estão no Novo Testamento, mas se referem, fazem referência a um texto do Antigo Testamento
que, por sua vez, esse texto do Antigo Testamento também faz referência a texto do Pentateuco. Então, antes de nós voltarmos ao nosso texto de Hebreus, vamos ver o texto de onde ele é baseado, para nós vermos o que o autor de Hebreus tinha em mente quando ele quis citar aos irmãos esse texto específico. Eu queria chamar os irmãos para abrir e ler o Salmo 95. O Salmo 95 é exatamente da onde o autor de Hebreus tirou esses versículos 7 a 11. Essa é a referência, esse é o texto base da onde o autor de Hebreus tirou esses versículos 7 a 11. Do Salmo 95. Nós podemos olhar o Salmo 95, são os versículos do 1 ao 11. Vamos encontrar e nós podemos ler juntos. Salmo 95, de 1 a 11. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemos com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Ele é o mar, pois ele fez, obra de suas mãos, continentes. E ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pacto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Quando vossos pais me tentaram, como me aprovam, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos, estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha vida, não ficarão meu descanso. Parece que a gente está lendo o mesmo texto de Hebreus, né? É o mesmo. Então, por isso que quando os crentes hebreus receberam as palavras que estão do versículo 7 a 11 da Epístola aos Hebreus, era impossível que eles não se recordassem desse salmo aqui, do Salmo 95, e do significado que esse salmo evocava. Esse salmo aqui, ele pertence a uma coleção de salmos para serem cantados aos sábados. E essa coleção vai desde o Salmo 92 até o Salmo 100. É uma coleção de salmos, que vai do 92 ao 100. Coleção de salmos essa que era para ser cantados aos sábados. E os judeus cantavam esses salmos aos sábados. Pois bem, o sábado, ele significa um tempo de descanso para o povo judeu. O Senhor disse para o povo de Israel: 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é um tempo de descanso solene. Uma solenidade do Senhor. Um tempo para o Senhor. Um descanso para o Senhor. Então Deus colocou um dia de descanso após 6 dias de fadiga ao povo judeu, para que eles pudessem aprender de maneira pedagogicamente, que por mais que eles tivessem aqueles sábados como dia de descanso, aqueles sábados sempre acabaram. Sempre acabaram. E o pecado e a morte continuavam. Então Deus esperava que isso naturalmente nos levasse a ansiar, criar anseios no povo judeu por um descanso maior do que aquele sábado.
Isso é significativo demais e fala muito conosco. Porque, por mais que nós tenhamos momentos de prazer, momentos de alegria, momentos de descanso, recreação, aqui nessa existência, ainda assim, todos eles são limitados, são passageiros, e não podem nos preencher por dentro completamente. Não nos preenche. Imagina um momento de alegria que você teve na sua vida. Não te preencheu completamente. Não preenche. Seres humanos, ao perceberem essas limitações e acharem que tudo isso, né, esses prazeres que nós temos, essas alegrias, tudo isso que podemos ter de prazer, alegria e descanso, os seres humanos, quando percebem essas limitações, eles fazem de tudo que está ao seu dispor para tentar aumentar a quantidade de prazer, a quantidade de descanso, a quantidade de alegria, cria-se leis, criam-se mecanismos, criam-se experimentos científicos. O ser humano faz de tudo para aumentar a quantidade de prazer, a qualidade do prazer, mas nunca preenche o ser humano. Nunca vai preencher o ser humano. E, irmãos, e o resultado final é que o ser humano fica cada vez mais frustrado, cada vez mais angustiado. Os nossos corpos, naturalmente, envelhecem. Morrem. Então, o ser humano tenta fazer de tudo para expandir a idade, para ficar mais jovem, para prolongar o tempo de prazer, o tempo de alegria, o tempo de descanso, sem dor. Mas isso é impossível. Isso é impossível. Não existe remédio que o ser humano possa criar para si mesmo, a fim de ter maior quantidade ou qualidade de descanso, prazer ou alegria. Tudo vai acabar em angústia. Tudo vai acabar em angústia. Porque nada fabricado pelo homem pode preencher. E nada que está sujeito ao pecado pode satisfazer ou preencher plenamente os nossos corações, ou ter duração. O pecado está destinado a ser aniquilado. Uma vez por todas. O destino do pecado é desaparecer de uma vez por todas. E no tempo futuro, haverá um tempo onde o pecado não vai existir. Nem dor, nem tristeza, nem lágrima, nem pranto. Haverá um tempo futuro para isso. Mas hoje, como diz a palavra, nós gememos. Nosso homem exterior se corrompe. Por isso que, não apenas os judeus, né, mas todo ser humano é incomodado através desse senso de angústia, para despertar para realidades mais profundas do que as materiais. A religião tenta, de alguma forma, né, preencher isso de alguma forma, as religiões, mas também se mostra incapaz, e o homem fica mais angustiado ainda. Esse descanso, esse prazer e essa alegria que o homem anseia, de maneira permanente, sem dor, somente Deus pode dar dor. Mas não em um mundo onde o pecado habita. Enquanto houver pecado, esse descanso perene, permanente, que permanece, não pode existir. Então, Deus não vai dar esse descanso em um mundo onde o pecado habita, onde a injustiça impera e onde os seres humanos morrem. E é por isso que Deus mesmo, em seu conselho eterno, ele já providenciou esse descanso ao povo de Deus e está profetizado nas Escrituras por todas elas. Pentateuco, Antigo Testamento e Novo Testamento. Está profetizado esse descanso maior do que os sábados, dos quais eles eram apenas uma mera figura. Uma figura para o povo de Israel e para as demais nações, figurando o período futuro do milênio, o futuro do reinado de Cristo aqui na Terra, onde o Senhor reinará sobre os reinos deste mundo. Então, os judeus, ao cantar esses salmos aqui, do Salmo 92 até o Salmo 100,
aos sábados, eles tinham em suas consciências que esses salmos se referiam ao período futuro do milênio, onde eles teriam um sábado superior, um sábado que não acabaria, um sábado onde haveria justiça, um sábado onde haveria paz, onde haveria verdadeiro descanso. Quando nós olhamos para o Salmo 92, ele fala do tempo onde o justo florescerá como a palmeira. O justo florescerá como a palmeira. Irmãos, isso acontece hoje? Isso não acontece hoje. Pelo contrário, o injusto floresce como a palmeira nos dias de hoje. Salmo 93, ele já inicia falando que reina o Senhor, se referindo àquele tempo futuro. Salmo 94 diz que o Senhor é o Deus das vinganças. O Deus das vinganças. Indicando que o tempo da vingança e da justiça chegou. Vai ser aquele tempo futuro. O juiz da terra se levanta para dar o pagamento aos soberbos, para fazer justiça. O juiz de toda a terra. Salmo 96, pulei o 95. Salmo 96. Toda a terra é chamada para cantar ao Senhor. Toda a terra, não é só a igreja. Não é só os judeus no sábado. Toda a terra é chamada para cantar ao Senhor e proclamar o seu reinado entre as nações. Tempo futuro. Salmo 97 também já inicia falando que reina o Senhor e que é tempo da terra e das ilhas se regozijarem. Tempo futuro. O Salmo 98 também diz para os povos exultarem perante o Senhor, pois Ele é Rei. O Salmo 99 também inicia falando, reina o Senhor. Tremam os povos. E o Salmo 100 fala para todas as terras celebrarem com júbilo ao Senhor. Todas as terras. Não é só os judeus aos sábados, não é só a igreja. Todas as terras. Celebrai com júbilo ao Senhor. As nações são chamadas a se apresentarem ao Senhor como cânticos. No período futuro do milênio. Então vamos voltar para o Salmo 95 aqui, sabendo desse contexto, em que o Senhor é chamado de grande rei. O grande rei. Então vamos ao conteúdo desse salmo e vamos aplicá-lo a nós. Do versículo 1 ao versículo 7, parte A desse Salmo 95, é um convite. O Espírito Santo nos faz um convite. E os crentes hebreus, ao saberem, do versículo 7 a 11, se referir ao Salmo 95, também se lembraram desse convite. Convite para louvar o Senhor. E o texto dá os motivos pelos quais o Senhor deve ser louvado. Versículo 1, em primeiro lugar, ele já nos dá um motivo. Ele é o rochedo da nossa salvação. O Senhor é o rochedo da nossa salvação. Um rochedo dá uma ideia de estabilidade, de algo inabalável, de algo inquebrável, de algo resistente. Portanto, louvemos ao Senhor, porque a nossa salvação está segura. A minha e a sua salvação está segura no rochedo da nossa salvação. A nossa salvação não se apoia no que fizemos, no que deixamos de fazer, nos nossos sucessos ou fracassos da nossa semana, ou das nossas semanas, ou da nossa vida como um todo. A nossa salvação, graças a Deus, amém, não se apoia nisso. A nossa salvação não se apoia nas nossas obras. Ela, na verdade, não se apoia em nós, mas se apoia nesse rochedo. É por isso que nós exultamos e temos a certeza, a alegria e o gozo da salvação. A nossa salvação vem do Senhor. Depende dele, está nele,
firme e segura nele. Louvemos a Ele por isso. O segundo motivo que temos para louvar o Senhor nesse salmo está no versículo 2. O texto diz: saiamos ao seu encontro. Parece uma linguagem de Hebreus. Nós vamos ver ainda no livro de Hebreus essa linguagem. Saiamos ao seu encontro. Ele é um Deus que permite ser encontrado, irmãos. Esse é o motivo que nós temos para louvar ao Senhor. O texto diz: saiamos ao seu encontro. Que Deus das nações permite ser encontrado. O Senhor permite ser encontrado. Deus das nações não permitia isso. O Senhor não só permite, como Ele deseja ser encontrado pelo seu povo. O Senhor não é como os deuses gregos do Olimpo, que ficavam distantes naquele monte lá, né? Indiferentes à humanidade. O Senhor é um Deus que quer ser encontrado. O texto original do versículo 2 aqui desse salmo diz assim, com essa linguagem: vamos, com exclamação, venhamos ao encontro do seu rosto. Venhamos ao encontro do seu rosto com ações de graças. Ele não somente quer ser encontrado, mas intimamente Ele deseja nos mostrar a sua face. O Senhor deseja que nós venhamos ver o seu rosto. Ele quer apresentar o seu rosto para nós. O versículo 3 nos dá mais 2 motivos para louvar ao Senhor. O primeiro é que o Senhor é o Deus Supremo. É o Deus Supremo. Não existe Deus acima dele. Nenhuma criatura chega aos pés dele em comparação. Aquilo que os homens erroneamente chamaram de deuses não tem supremacia. O Senhor é Deus Supremo. Só o Senhor é Supremo. Deus Supremo. A palavra Supremo significa o mais alto. O Senhor é o mais alto. Não tem ninguém acima dele. Todos estão abaixo dele, porque ele é supremo. Outro motivo que nós vemos para louvar ao Senhor, no versículo 3, é que o Senhor é o grande rei. Ele é o grande rei. Nós sabemos que esse salmo se refere ao período futuro, onde o Senhor reinará sobre as nações. Mas hoje, como igreja, nós podemos dizer que o Senhor reina em nossos corações. Ele é o grande rei já para nós. Ele é o nosso rei. É o nosso rei. Acima de todos os deuses, é o que diz o salmo. O grande rei acima de todos os deuses. No original desse salmo, a palavra deuses se lê mensageiros divinos. Então, em vez de deuses, é mensageiros divinos. Então, ou seja, está se referindo aos anjos. Então, o Antigo Testamento, várias vezes, quando fala deuses, é uma referência para anjos. E nós já vemos no livro de Hebreus que o Senhor é tão superior aos anjos. O versículo 4 aqui desse salmo mostra outro motivo para louvarmos ao Senhor, que é o seu grande poder, pois ele tem em suas mãos o mundo dos mortos. Ele tem em suas mãos o mundo dos mortos, traduzido aqui por profundezas da terra. O Senhor também é dono das alturas dos montes. Elas lhe pertencem. Irmãos, então o lugar mais alto, que são as alturas dos montes, tanto quanto o lugar mais profundo, que é o mundo dos mortos, são dele, nos dando a ideia de que nada escapa dele. Louvemos ao Senhor. O versículo 5 diz que o mar tão imenso, tão pouco explorado pelo homem, o homem quer explorar os planetas, mas sequer o mar que está dentro do planeta, o homem consegue explorar direito. O mar também é do Senhor. Tá? O mar que o homem não consegue chegar lá no fundo, o mais profundo, esse mar também é do Senhor. Quão grande é o Senhor. E o motivo disso é porque o Senhor fez. O Senhor fez o mar. Então, tanto o mar quanto também os continentes, versículo 5 diz,
são obras das mãos do poderoso Senhor. No versículo 6, o mesmo convite do versículo 1 nos é dado. Vinde, vamos, vinde. Ele quer que vamos a Ele. Ele nos chama após Ele. Ele nos chama à sua presença. Ele quer a nossa companhia. Vamos, vinde e o adoremos. E nos prostremos. E ainda um passo a mais. Nos ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Vinde, o adoremos, nos prostremos e nos ajoelhemos perante o Senhor que nos criou. Oh, irmãos, quão precioso é esse texto. Então, esse texto aqui, principalmente esse versículo, nos evoca, nos mostra o cenário de realeza. Porque diante do rei, os súditos se dobram, se ajoelham, no cenário de realeza. O versículo 7 nos é dado mais um motivo. Ele é nosso Deus. Nós temos outro Deus? Não. Ele é nosso Deus. Irmãos, a palavra nosso traz a ideia de intimidade, de relacionamento. Irmãos, ele é nosso Deus. Nós podemos dizer que o Senhor é nosso. Nós somos dele. E ele também é nosso. Porque nós nos relacionamos com ele. Ele é íntimo nosso. O versículo, então, continua dizendo o perfil desses adoradores do Senhor. Povo do seu pasto. Nós somos povo do seu pasto. E ovelhas de sua mão. Trazendo a imagem aqui do pastor, né? O pastor que é responsável por guiar, alimentar, cuidar das ovelhas, mostrando que os adoradores do Senhor são totalmente dependentes dele. Assim como as ovelhas precisam de tudo do pastor. Uma ovelha não sabe fazer nada sem o pastor. Assim também nós, em tudo, dependemos do nosso pastor. O texto de João 10 diz que as minhas ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem. Nós somos ovelha do seu pastor. Então, na parte B do versículo 7 aqui desse salmo, aí sim, irmãos, aí é uma virada. Aí é uma virada. O texto até então estava falando do tempo futuro, do tempo onde o Senhor estará aqui na terra materialmente, como rei, e será adorado pelo seu povo. Então, o Salmo 95 e o versículo 7 mesmo, saem do tempo futuro e como que trazendo um choque de realidade, fazem uma exortação ao povo que cantava esse salmo no tempo presente, nos sábados. O povo de Israel mesmo que cantava esse salmo nos sábados, estavam com as suas mentes lá no futuro, naquele tempo onde o Senhor é rei, onde aquele tempo do milênio o Senhor será adorado, onde eles estavam ansiando em seus corações por aquele descanso verdadeiro, aquele descanso futuro, onde as fadigas acabarão. De repente o salmo começa a chacoalhar eles e fala, olha, vocês querem estar lá naquele dia? Olhem para hoje. Vocês querem o tempo futuro, aquele descanso verdadeiro? Olhem para hoje. Hoje, hoje, hoje. Então, o salmo e o versículo, eles dão uma virada aqui. Traz esse choque de realidade. E é esse mesmo choque de realidade que o autor de Hebreus tinha de intenção de trazer para os seus destinatários, quando ele cita esse Salmo 95. Porque aqueles irmãos sabiam muito bem disso. Esse salmo ele faz uma exortação para aqueles judeus que cantavam todos os sábados. Dizendo em outras palavras, que se eles quisessem estar presentes naquele momento futuro, precisavam se atentar no tempo que se chama hoje. E também para os destinatários da Epístola aos Hebreus, foi feita a mesma exortação.
não para judeus, mas para crentes, igreja. E essa mesma exortação está sendo feita aqui nesse momento agora. Nós precisamos gritar para a igreja um sonoro hoje. Gritar para todos os cantos hoje. Hoje. E por que hoje? Porque a gente não sabe se ainda a nossa alma não pode ser levada hoje. Quem pode acrescentar um côvado à sua vida? As escrituras dizem para nós. Ninguém pode acrescentar um côvado só a mais ao nosso tempo de vida. Então, todo o tempo que nós temos, e todo o tempo que nos resta para sermos aprovados pelo Senhor, para podermos entrar na era vindoura, é o tempo de hoje. O tempo que temos para correr a carreira cristã é hoje. O tempo que temos para fazer as obras de Deus é hoje. O tempo que temos para viver intensamente a vida cristã é hoje. Nós não devemos ficar esperando amanhã, esperar a situação melhorar, esperar as coisas estarem favoráveis. O tempo que nós temos é hoje, com toda a bagunça de hoje, com todas as limitações de hoje, com todas as fraquezas de hoje, com todas as angústias de hoje, é hoje. Não devemos esperar melhorar a situação, é hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Percebe que o se também está aqui? Hoje, vírgula, se ouvirdes a sua voz. A condicional está aqui novamente presente. Versículo 6 fala, qual casa somos nós? Se. Agora o versículo 7 traz de novo essa condicional. Hoje, se ouvirdes a sua voz. O que isso mostra para nós, irmãos? Que, infelizmente, nem todos os crentes ouvem. Se ouvirdes, nem todos ouvem. Quem pode ouvir a voz do Senhor? Aquele que tem ouvidos para o Senhor. Já que dissemos que somos a casa de Deus e que nessa casa a voz do dono da casa é a voz que impera, é a voz a ser ouvida. Mas, irmãos, se nós não quisermos dar ouvidos ao dono da casa, desrespeitando hoje, ele vai permitir. Se nós não quisermos ouvir a voz dele, ele vai permitir. Mas não sem consequências. E ainda mais, se quisermos ser tagarelas, falastrões dentro dessa casa, abafando a voz do Espírito Santo, Deus também vai permitir, mas também vai haver consequências. Irmãos, quando nós lemos o livro de Apocalipse, nas 7 cartas endereçadas às 7 igrejas, não são 7 cartas para incrédulos, são 7 igrejas. Lá fala dos crentes vencedores e dos crentes derrotados. E em cada igreja, o crente vencedor é aquele que tem ouvidos. Aquele que ouve o que o Espírito diz às igrejas. No final de cada uma das 7 cartas, nós vemos a célebre frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada uma das 7 cartas. Isso indica que haverá crentes dentro das igrejas que não têm ouvidos. E por isso são impossibilitados de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. A qualidade de ouvir ao Senhor nas Escrituras sempre está relacionada à obediência. E isso nós vemos desde o início das Sagradas Escrituras. No Jardim do Éden, Deus deu um mandamento ao homem. E Deus esperava que o homem desse ouvidos a esse mandamento. Mas Gênesis 3,17 diz que o homem, ao invés de ouvir a voz do Senhor, o homem deu ouvidos à voz da mulher. Não ouvir a voz do Senhor, nesse caso, implicou em maldições para a humanidade e para a terra. Que geme, a terra geme, o homem geme.
Então, não ouvir a voz do Senhor significa maldição para aqueles que são do Senhor. Gênesis 22, nós temos o pai da fé, o crente Abraão, dando ouvidos à voz do Senhor, ele sendo obediente ao levar seu único filho, Isaque, para ser sacrificado, levando seu único filho para o sacrifício. E o resultado de Abraão ouvir a voz do Senhor foi bênção sobre Abraão e os seus descendentes. Êxodo capítulo 15, após o batismo do povo de Israel nas águas do Mar Vermelho, eles caminharam 3 dias e não acharam água. Irmãos, guarde esse exemplo aqui. É significativo para a próxima ministração também da palavra. O povo de Israel acabou de ser batizado, já era um povo redimido. Viram as obras de Deus no Egito. Caminharam 3 dias e não acharam água. E quando acharam água, foram tomar água e as águas eram amargosas, amargas, águas amargas. E por isso o nome daquele lugar se tornou Mara, porque as águas eram amargas. Moisés clama ao Senhor e o Senhor lhe mostra um pedaço de árvore. Moisés lança esse pedaço de árvore nas águas e as águas se tornam doces. Então o povo toma essa água. Esse pedaço de árvore tipifica a cruz, nós sabemos disso, né? A cruz do nosso Senhor. Então o texto diz que nesse incidente de Êxodo 15, Deus estava provando o seu. Deus estava provando o seu. Irmãos, nós falamos na ministração passada que a nossa vida aqui é prova. É um tempo de prova. Assim como Israel esteve 40 anos no deserto, sendo provado, a nossa vida cristã é um tempo de provação. Por que, irmãos, nós precisamos de prova? Porque nós somos filhos. O incrédulo não precisa de prova, porque ele já está naturalmente desaprovado. O incrédulo já está desaprovado. Só crente passa por prova. Então Moisés, nesse incidente de Êxodo 15, diz pela primeira vez àquele povo redimido e batizado: se ouvires atento a voz do teu Deus, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Primeira vez que Deus falou para o povo dele ali: se ouvires. Condicional ali também. Se ouvires. Então, mais uma vez, aqui o ouvir ao Senhor está associado a um ato de obediência, que tem associação direta a consequências de bênção e de maldição. Êxodo capítulo 19, avançando um pouco mais. Já fazia 3 meses. O incidente anterior fazia 3 dias. E o povo tinha sido batizado nas águas do Mar Vermelho. Agora, Êxodo 19, já faziam 3 meses que o povo havia saído do Egito e estava no deserto. E o Senhor, desejoso de se comunicar com o seu povo, se dirige a eles dizendo o seguinte, nos versículos 4 a 6, tá? De Êxodo 19. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então, primeiramente, aqui nesses versículos, o Senhor nos relembra do seu poder. Tendes visto o que fiz aos egípcios. E o Senhor também lembra ao povo dele dos cuidados que ele teve com o seu povo. Os levei sob asas de águia. Vos fiz chegar a mim, provando para o seu povo quanta bondade, quanta misericórdia, quanta graça. Irmãos, a graça está presente, a misericórdia está presente, a salvação que eles tiveram também está presente. Mas logo em seguida o Senhor fala a eles, dizendo que isso não era tudo. O Senhor é tão bom que deseja dar mais a eles. O Senhor não queria apenas salvá-los do Egito. O Senhor não queria apenas redimi-los, batizá-los
mas o Senhor desejava dar mais para o seu povo. Só que isso a mais teria de ser merecido, isso a mais teria de ser buscado. O Senhor já havia os redimido, já havia os salvado, já havia lhes dado tantos benefícios, tantos privilégios. E o Senhor lhes ofereceu algo único até então. O Senhor nunca tinha oferecido para nenhum povo de maneira coletiva. Ser a propriedade peculiar dele, dentre todos os povos. Havia um povo que podia ser chamado povo do Senhor? Não havia até então. E o Senhor ofereceu para eles. Vocês querem ser o meu povo peculiar dentre todos os povos? Vocês querem ser um reino de sacerdotes para mim? Vocês querem ser uma nação santa para mim? Isso não seria fruto de graça. Não seria fruto como a salvação era. Deus já havia os salvado do Egito. Isso seria fruto de obediência. Sacerdócio, santidade, está relacionado sempre com obediência. Então, se diligentemente ouvires a minha voz. Perceba que a condicional está aqui de novo. Se diligentemente ouvirdes a minha voz. Então nós sabemos, falamos semana anterior, que dentre as 12 tribos, no incidente do bezerro de ouro, apenas a tribo de Levi ouviu a voz do Senhor, e por isso somente eles se tornaram sacerdotes. Uma tribo de sacerdotes, e não um reino de sacerdotes. Não era o que Deus queria. Deus queria um reino de sacerdotes, mas Deus obteve ali uma tribo de sacerdotes. Foi o que aconteceu por conta da desobediência. Então, quando a gente avança um pouco no livro de Deuteronômio, há pelo menos 8 chamados ao povo redimido do Senhor a ouvir a voz do Senhor. E lá estão bem detalhadas as consequências de ouvir a voz do Senhor e de não ouvir a voz do Senhor para a nação de Israel. Mas tudo isso são figuras para nós. Porque todo aquele povo já havia sido redimido, comprado, como nós também. São figuras para nós. Infelizmente, nós sabemos que Israel não deu ouvidos a todas as consequências profetizadas sobre eles. E tudo aquilo que foi profetizado sobre eles lá em Deuteronômio, sobreveio sobre eles. E o texto de Zacarias, capítulo 7, há vários textos ainda falando sobre ouvir a voz do Senhor no Antigo Testamento. Mas para finalizar o Antigo Testamento, o texto de Zacarias, capítulo 7, versículos 11 a 13, resume muito bem o que foi a nação de Israel em relação a ouvir a voz do Senhor. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, e ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei, e eles não me ouviram, eles também clamaram, eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, irmãos, triste fim, né, da nação de Israel. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, em relação a esse assunto de ouvir ao Senhor, o Senhor Jesus, em seus ensinamentos, sempre dizia, aqui já Novo Testamento, o Senhor Jesus sempre dizia, seja por meio de parábolas ou não, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor sempre falava isso. Por exemplo, na parábola do semeador, ele conta a parábola do semeador e finaliza dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parábola seguinte, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E assim em diante, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque a questão de nós entrarmos e possuirmos esse reino futuro de Deus é uma questão de termos ouvidos para ouvirmos o Senhor. Só nos evangelhos essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, aparece pelo menos 8 vezes.
No Novo Testamento, na Nova Aliança, a comunicação com Deus, de Deus com o seu povo, não é mais como na Antiga Aliança. Vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. Porque ouvir a voz do Senhor hoje, né, caso haja dúvidas, não significa que nós vamos ouvir uma voz audível nos nossos ouvidos físicos desse corpo material. Nós não estamos falando aqui do ouvido que tem uma bigorna, né, martelo, como que é? Como é que é? Estribo. Não se trata deste ouvido físico para ouvir a voz do Senhor. Não será uma voz audível. No Novo Testamento, Deus não nos fala com voz audível. Isso era coisa da antiga aliança. Deus levantava trovões, Deus levantava seus servos para falar uma voz audível, para que eles pudessem entender. Mas na nova aliança não é assim. Em verdade, vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, hoje é tudo em espírito. É no espírito humano. Então, Deus, sendo espírito, se comunica ao espírito humano do crente, em sua intuição. Nós sabemos que o nosso espírito humano tem pelo menos 3 faculdades. Não são todas, mas são as principais: intuição, comunhão e consciência. Deus vai nos falar através dessas faculdades em nosso espírito humano. Então, Deus, quando nos fala através do nosso espírito humano, não é uma voz audível, é uma voz inaudível. Mais do que isso, é uma revelação. Isso acontece, irmãos, de maneira tranquila. Geralmente tranquilamente, sem pressa, mas também sem lentidão, sem som, mas ainda assim com uma mensagem. Deus sempre se comunica conosco. Deus sempre tem mensagem para nos falar dentro do nosso espírito humano. Agora a gente precisa se perguntar, sim, o motivo do porquê os crentes, em sua grande maioria, crentes da nova aliança, tá? Não tem experiência que deveria ter. A experiência deveria ser normal de ouvir a voz do Senhor. Isso se deve ao seguinte: primeiro, pelo entendimento errôneo, que se confunde a nova aliança com a antiga e fica se procurando escutar de maneira como se era na antiga aliança, mas se deve ao fato de nós permitirmos, principalmente, de que os sentidos corporais, tato, audição e por aí vai, e as faculdades da alma tenham predominância sobre as nossas vidas. Vidas de crentes, que deveriam ser vidas que vivem a partir do espírito, alma e corpo. Mas os crentes, em sua maioria, vivem baseados no corpo, precisam sentir arrepios, calafrios. Os cultos são para isso, né? Geralmente, as pessoas querem sentir sensações corporais, e quando Deus não dá sensação nenhuma no corpo, Deus não me falou hoje. Geralmente assim. Ou sensações na alma, emoções. Não senti nada hoje, Deus não falou. Ou grandes pensamentos, lógicos, racionais, intelectuais. Deus não fala assim. Deus não fala a partir do nosso corpo nem da nossa alma. Deus fala no Espírito. O Espírito é quem perscruta as profundezas de Deus. É o Espírito que está no homem. Então é por isso que, infelizmente, os cristãos não têm a experiência que deveria ser normal de ouvir a voz do Senhor em seu Espírito. Porque vivem vidas baseadas nas emoções, vidas cristãs baseadas na mente, na vontade, nos desejos, nos sentidos corporais e não no Espírito. Existem crentes que sequer sabem que temos Espírito humano. Isso é catastrófico. Como ouvir a voz do Senhor sequer sabe que existe Espírito humano? Louvado seja o Senhor, porque Epístola aos Hebreus
vai deixar isso muito, mas muito claro. Que o homem não é só corpo e alma. O homem tem uma parte mais profunda chamada espírito. E a palavra de Deus faz divisão de alma e espírito. Louvado seja o Senhor. Então, viver baseado nas emoções não é viver ouvindo Deus. Assim como viver em base dos raciocínios, da lógica e da mente, também não é viver ouvindo sob a voz de Deus. A única maneira de nós aprendermos é por meio de muita oração. Aprendemos a viver sob o Espírito através de muita oração. Por isso, de fato, nós precisamos gastar tempo no nosso quarto secreto. Entrar no quarto, fechar a porta, gastar tempo lá diante do Senhor. Senhor, eu entrei aqui e eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu entrei aqui, eu só saio quando eu ouvir a tua voz. Nós desistimos muito fácil. A nossa oração geralmente não é perseverante. Nós somos fracos. Geralmente desistimos com muita facilidade. Nós oramos por determinado assunto e por não termos obtido, nós geralmente ficamos fazendo conclusões precipitadas que Deus não nos quer dar. Mas a palavra de Deus muitas vezes fala, e usa o exemplo daquela oração inoportuna, de que nós devemos insistir muitas vezes. De que muitas vezes o Senhor vai nos dar coisas por conta da importunação. Nós devemos ter uma oração persistente. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ter a experiência de ouvir a tua voz. E, irmãos, é muita oração, muito exercício, muita prática. Os crentes adultos são aqueles experimentados por conta da prática, por conta do exercício. Até que nós vamos dando predominância ao espírito sobre a alma e sobre o corpo. O espírito passa a ter predominância. Porque assim o homem foi projetado para si. Para que o espírito domine sobre a alma e sobre o corpo. Aí nós vamos ver o que é verdadeiro domínio próprio. É um domínio próprio que você não fica sofrendo. Porque é um domínio próprio que provém do espírito. Não é uma forçação de barra na alma. Eu preciso aguentar tal circunstância. E uma hora você explode. Porque não é do Espírito. Então, a igreja cristã precisa aprender a viver sob a direção do Espírito. Eu preciso aprender a viver sob a direção do Espírito. Então, o texto, voltando agora para o texto do versículo 7 de Hebreus 3, e a gente já está acabando, tá, irmãos? Na semana, sem ser semana que vem, nós vamos para a chácara, mas na outra a gente vai pegar os versículos 8 a 11. Mas era muito importante essa base aqui para nós. O texto do versículo 7 de Hebreus 3 começa dizendo o seguinte: assim, pois, como diz o Espírito Santo. E aí, então, segue o texto do Salmo 95 que a gente leu. Hoje, se ouvirmos, né, a sua voz. Então, o texto de Hebreus, ele inicia identificando de quem é a voz que fala na casa. A voz não é a voz do Pai, a voz não é a voz do Filho. Sabemos que é a voz de Deus, mas especificamente, entre as três pessoas da Trindade, aquele que fala na casa é a pessoa do Espírito Santo. Outra coisa desse texto de Hebreus é que ao dizer que foi o Espírito Santo que disse tais palavras do Salmo 95, nos mostra que o Antigo Testamento é inspirado pelo Espírito Santo. O Salmo 95 foi inspirado pelo Espírito Santo. O texto aqui faz a ligação, a ponte entre o Espírito Santo, a voz na casa e o Salmo 95. Se ouvirdes a sua voz. A voz de quem? A voz do Espírito Santo. A voz que fala na casa de Deus é a voz do Espírito Santo. Nós sabemos que quem construiu a casa foi o Filho de Deus, foi Jesus. Mas a voz que fala dentro da casa é a voz do Espírito Santo. Irmãos, essa voz está lá, na casa, disponível.
para todo aquele que tem ouvidos. E nós rogamos ao Senhor que nos dê ouvidos. Então nós vimos que na casa de Deus existem aqueles que não ouvem a voz do Espírito Santo e sequer conseguem ouvir. Mas, irmãos, vamos fazer a reflexão final. Após essa grave advertência, né? Fica um encorajamento ainda assim para nós. Que nós temos uma voz para ouvir. Todos os dias, quando nós nos levantamos da nossa cama, nós temos uma voz para ouvir. Nós somos encorajados pelo Espírito Santo a colocar os nossos ouvidos nele. Nós vamos parar, aprender a parar de ouvir outras vozes. Porque outras vozes são vozes duvidosas. São vozes que vão nos levar a caminhos de morte. Nós não ouçamos a voz da serpente. Porque se nós dermos papo, ela vai falar conosco. Por vezes, irmãos, nós precisamos aprender a não ouvir nós mesmos. A nossa própria voz pode ser prejudicial para nós. Mas nós temos uma voz para ouvir, a voz do Espírito Santo. E como diz o Salmo 29, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz dar cria às corças. Hoje é o tempo de ouvir a voz do Senhor e colocar toda a nossa confiança nele. Aquele que fala conosco é fiel. Aquele que fala conosco deseja o nosso bem. Aquele que fala conosco é cheio de boas intenções para conosco. Aquele que fala conosco deseja nos levar até o fim da nossa carreira cristã. Aquele que fala conosco nos adverte, mas ele também nos encoraja. Irmãos, nós temos essa voz para ouvir. Uma voz tão suave, tão mansa, tão doce quanto a voz de Jesus. Ele é o outro consolador. O Senhor Jesus disse aqui na terra: tenho outras coisas para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Mas o Espírito da verdade, ele vos falará tais coisas. Convém-vos que eu vá. O Senhor disse que era conveniente para os discípulos que ele fosse embora. Porque se ele não fosse embora, o Espírito da verdade não poderia vir e nos dizer tais palavras. Irmãos, é ele quem fala conosco hoje na igreja. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos deixou sem nada para ouvir. O Senhor não nos deixou em silêncio. O Senhor não nos deixou como quem está desassistido. O Senhor não nos deixou sem direção. O Senhor não nos deixou sem um caminho. Senhor, faz-nos ouvir a tua voz. É isso que nós queremos, Senhor. Dá-nos ouvidos, Senhor. Não nos permita ser crentes sem ouvidos. Se porventura ainda não ouvimos a tua voz até hoje, faze-nos ouvidos, Senhor. Coloca ouvidos em nós. Tu que cria todas as coisas. Tu que criaste os céus, a terra, que é dono de todas as coisas. Cria ouvidos em nós. Cria ouvidos onde ainda não tem, Senhor. Cria ouvidos na tua igreja, Senhor. Faz a tua igreja ouvir a voz do Espírito Santo. Tira a igreja de outras vozes. Cala as outras vozes, Senhor. Senhor, cala as outras vozes. Queremos ouvir a voz do pastor, a voz daquele que nos alimenta, que nos guia para as águas de descanso. Aquele que prepara uma mesa diante dos nossos adversários. É o nosso supremo pastor. Nós queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir o que o Espírito hoje diz às igrejas. Queremos ser os vencedores, Senhor.
Livra-nos, Senhor, de sermos aqueles que não ouvem, que se tornam como os ídolos, que não ouvem. Queremos ouvir o Senhor. Fala aos nossos corações. Encoraja-nos cada dia a ouvir a tua voz. Encoraja-nos, Senhor, a tirar os ouvidos de outras vozes. Senhor, nos chacoalha, Senhor, porque o tempo é hoje. O tempo de ouvirmos a tua voz é hoje. Louvado seja o Senhor. Amém.